Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos continuar falando sobre o tema desmascarando e conhecendo e aprendendo a farejar o tipo de predador que é o narcisista, porque muita gente, provavelmente você já conheceu algum, já topou com e nem se deu conta que estava lidando com um narcisista. Às vezes você já se relacionou com um, às vezes você tem um parente, às vezes você tem um amigo, às vezes você já conheceu alguém com essas características e às vezes você nem se deu conta. Por quê? Porque o narcisista, ele não age da mesma maneira com todas as pessoas. Com determinados tipos de pessoa, ele se mostra, né, como se a face dele tivesse vários lados. E para cada tipo de pessoa, ele mostra o lado que ele quer que aquelas pessoas vejam. Então nem sempre é tão fácil detectar. E muitas vezes a vítima dele, ela relata isso para uma outra pessoa, ela relata as coisas, os abusos, e a outra pessoa fala, não, mas a gente não deve estar falando da mesma pessoa, porque fulano é muito gente boa, é muito prestativo, é muito legal, e não deve ser, você deve estar confundindo, deve estar falando de outra pessoa, porque não é você que fez alguma coisa para ele, não, e começa a duvidar até de você mesmo, porque essas pessoas são extremamente sedutoras, não no sentido assim de seduzir de maneira de atrair a pessoa e de enganar. Então não é para todas as pessoas que eles vão se mostrar da mesma maneira que se mostra para você. Então muitas vezes a vítima ela não consegue um apoio tão fácil porque às vezes ele age, ele mostra a verdadeira face para aquela pessoa. E todas as outras conhecem ele de formas diferentes, mas de formas positivas. Então, quando ela se abre com fulano aqui, fulano ali, todo mundo tem a mesma opinião positiva a respeito dele, a respeito da pessoa, porque ele não se mostra verdadeiramente para as outras pessoas, e só para ela, só para a vítima. E são pessoas extremamente persuasivas. Eu já vi narcisista persuadir até psiquiatra. Eu já vi narcisista persuadir até a própria polícia. Então, assim, é muito complicado lidar com esse tipo de pessoa. Mas o importante é que o intuito do vídeo é informação para você saber identificar. Porque mesmo que ninguém acredite em você, você sabe com quem está lidando e você pode se proteger. Eu vi um vídeo muito interessante de um advogado falando a respeito de um perfil no caso ele usou a figura masculina, como essa figura masculina, ele não usou o termo narcisista, se não me engano, ele não usou esse termo, mas ele usou para se referir àquele homem que dentro de casa ele é sem máscara, ele mostra a verdadeira face, e fora, né, em outros ambientes, até para a própria família, às vezes a própria família da pessoa, do abusador, não tem ideia de quem ele é verdadeiramente. Então, esse advogado, ele pontua esse tipo de abusador, que é aquele que trata mal a família, aqueles que estão dentro de casa, a mulher, os filhos, e quando ele sai, ele coloca a máscara e vive aquelas aparências, né? Ele tenta passar a imagem de família perfeita. Olha só o que esse advogado falou, vou pôr aqui, ó, e assiste junto comigo. Os pais que mais dão dor de cabeça, Wallace. Os agressores não estão em botecos, na maioria das vezes. Estão frequentando igrejas às 8 horas da noite de um domingo qualquer. Os agressores não são aqueles, na maioria das vezes, que saem bêbados de um bar e vão para casa. São aqueles que saem, às vezes, do trabalho, depois de uma reunião com autoexecutivos, ou então de uma missa qualquer, e chega em casa e bate na mulher. Os agressores não são aqueles que chegam em casa e, teoricamente, enfrentam alguma adversidade da mulher, que isso não justificaria, mas que, teoricamente, agridem. São aqueles que chegam e a mulher está em casa cansada, cuidando dos filhos, e mesmo assim são agredidas e ficam quietas. Hoje, no Brasil, os piores pais que nós podemos
imaginar são aqueles que a sociedade taxam de melhores pais. No meu escritório, os piores pais, os demônios que já passaram por lá em relação às minhas clientes, são aqueles que frequentavam a igreja, são aqueles que na rua eram os paizões, as pessoas que ninguém imaginava que faziam aquilo. Era a pessoa querida, carismática, a pessoa que consegue convencer qualquer pessoa numa quadra de tênis. É articulado, enfim, né? É uma pessoa articulada, e essas pessoas são aquelas que destruíram os emocionais das minhas clientes, como nenhum bêbado, nenhum ateu, nenhuma pessoa que estivesse na rua em situação de vulnerabilidade, ou até mesmo, ouso dizer aqui, um criminoso destruiria. Porque esses são os criminosos silenciosos. São as pessoas que batem em silêncio e no outro dia pega na mão da mulher e vai na padaria comprar o pão pra mostrar pra sociedade que é um casal margarina. É aquele cara que ameaça a mulher caso ela saia de casa, que ela nunca mais vai ver a criança, que vai matar a criança, que vai matar ela, que vai pegar a guarda, mas tá lá na igreja pregando, tá lá na igreja cumprimentando todo mundo. É aquela pessoa que tá lá nos comentários do Instagram elogiando a outra família, ou que está postando textão pra sua própria família. Esses são os mais perigosos. Tá vendo? Como que é sério, como que é importante essa verdade que ele tá trazendo. E por isso que muitas vezes a gente não pode julgar uma família só pelo que a gente sabe ali superficialmente. Porque às vezes ali dentro, porque às vezes atrás daquela família margarina, está ali uma mulher e filhos sofrendo muito na mão de uma pessoa dessa. E se você, por algum acaso, conhece uma mulher que tem reclamado, que dá sinais, tem um abusador desse dentro de casa, não duvide, tente acolher, tente ouvir, porque ela pode estar sofrendo muito e não está encontrando apoio, e sabe muitas vezes que se expor isso, as pessoas não vão acreditar, ela vai sair de errada, ela vai sair de louca, e ela não tem como se defender, ela não tem como se proteger, porque é uma pessoa extremamente manipuladora. Ela manipula até as pessoas em que a mulher pede ajuda. Eu mesmo já sofri na mão de um abusador desse. E quando eu fui pedir ajuda, todas as pessoas que eu pedi ajuda, a líderes religiosos, a médicos, psiquiatras e uma infinidade de pessoas, essa pessoa conseguia manipular todas as outras com um jeito que só eles têm, que é até difícil de explicar. É muito importante você apoiar, ouvir e, acima de tudo, reconhecer por conta própria esses sinais, porque eles sempre dão sinais, eles sempre deixam escapar pistas de quem eles realmente são, mesmo que a máscara deles seja muito bem colocada, mesmo que eles sejam atores de primeiríssima linha, né, dignos de um Oscar. É possível perceber por pequenas falhas ali que eles vão dando, é só estar atento para observar. Espero que você tenha gostado do vídeo e eu espero que você aprenda, pelo menos um pouco, a detectar esse tipo de pessoa, porque eles estão em todos os ambientes, eles estão nas igrejas, eles estão nas escolas, eles estão em todos os lugares. Não seja você uma vítima desse tipo de gente. Se blinde, se proteja e apoie aquela pessoa que está sofrendo na mão de um desses narcisistas. Até o próximo vídeo.